Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem está colando aqui no slide, diga eu. Então tá bom, amém? Livro de Atos, capítulo 19, versículo 13, diz assim: e alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Levanta a Bíblia ao céu, levanta a Bíblia ao céu, diga assim: meu Deus, nesta noite, fala, Senhor, ao meu coração, fala, Senhor, que a tua igreja, ela ouve, amém? Podem sentar, por gentileza, desocupar as suas mãos e dar aquela linda, gloriosa, majestosa salva de palmas mais alegre para Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, eu peço a tua preciosa atenção nesta hora para o que Deus tem a falar aos nossos corações e tratar em pouco espaço de tempo, mas o suficiente para nutrir a nossa alma e nos aproximar do Criador. A Bíblia nos leva dentro de uma história muito interessante. Como conhecemos, Lucas, o autor deste livro, a Bíblia nos mostra que ele descreve com exatidão as passagens em que Paulo está ali transcrevendo pela atitude do Espírito Santo que pairava, trabalhava, morava na vida de Paulo. A Bíblia nos mostra que nesta feita está Paulo saindo e entrando dentro da cidade, dentro de Éfeso, e a Bíblia diz que ele vai em uma missão, uma das missões mais importantes que a Bíblia pode nos mostrar das viagens missionárias de Paulo, porque ele estava indo até aquela cidade de Éfeso cuidar da vida espiritual daquela igreja. A cidade de Éfeso era a mesma cidade em que havia um homem chamado Apolo, e a Bíblia chega a transcrever que Apolo era um homem de Deus, cheio de autoridade, que pregava o nome de Jesus, mas que não era batizado com o Espírito Santo. E Paulo, a chegar naquela cidade, ele diz: você prega no nome de Jesus, você tem eloquência, sim. Áquila e Silas também conhecia Apolo, mas ele diz: ei, está faltando só uma coisa. O que? Você prega a pregação de João Batista, que foi batizou só com água, mas agora é hora de você conhecer um patamar maior do que o que você está. E o que é? É o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que foi posta as mãos sobre Apolo, e aquele Apolo
que pregava a palavra só pelo que conhecia, sem a presença do Espírito Santo em manifestação de línguas estranhas, recebe a presença do Espírito Santo, o batismo com fogo, e agora ele não prega só pelo seu conhecimento, mas prega pela autoridade do Espírito. Por aí você começa a entender como estava Éfeso. A Bíblia diz que Paulo passa 3 anos aproximadamente dentro desta cidade, pregando nas sinagogas, pregando nas mesquitas que haviam naquele lugar. A Bíblia chega a dizer que ele enfrenta um lugar conhecido como a escola de Tirano, e ali ele doutrinava através da palavra todos que entravam e saíam dentro daquela cidade. Não uma pregação morta, não uma pregação decorada, mas uma pregação cheia do Espírito Santo. Aonde Paulo pregava, aonde Paulo entrava, aonde Paulo saía, os sinais seguiam a Paulo. A Bíblia chega a descrever nos versículos anteriores que a multidão acompanhava Paulo, e Paulo, onde passava, até os lenços que ele tocava se secava. Quando tocava no enfermo, a enfermidade desaparecia. Paulo, aleluia, era cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus. E quando aqueles curiosos começaram a olhar para Paulo e ver que Paulo tinha uma autoridade diferenciada, a Bíblia diz que um certo homem chamado Cefas, este homem era um sacerdote, ou um sumo sacerdote. A Bíblia não descreve muita coisa sobre ele, mas entende que ele era um judeu, que vivia também em Éfeso. Você pode ver isso no versículo 14 do Atos, do capítulo 19 ao 17. Ele, esse mesmo Cefas, ele atuava nas sinagogas, e de repente esse título foi dado a ele porque ele exercia ainda uma influência dentro das sinagogas daquela época. E com este homem havia a sua família. A Bíblia diz que 7 filhos dele também seguiam o patriarcado, porque quem era levita tinha a sua casa levítica, quem era levita ensinava a lei levítica, quem era levita tinha o prazer de andar nas leis que Moisés ensinou. Só que Cefas não tinha o que Paulo tinha, e quando os filhos de Cefas achou bonito ele expulsando demônios, curando enfermos, paralítico andando e falando do nome de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que este mesmo chefe das 24 turmas de sacerdotes que estavam honrando este título, ele tenta também os seus filhos a expulsar os demônios que estavam naquele povo, incorporando naqueles corpos. E eles começaram a dizer: ei, espíritos malignos, em nome de Jesus, o Jesus que Paulo prega, saia desse corpo agora. É interessante. Por quê, pastor? Porque eles não usam a autoridade espiritual porque não conheciam. Eles usam simplesmente o que eles ouviram falar. Mas aí que é intrigante isso, porque quando eles tentam dizer expulsar os demônios que estavam ali, eles usam o nome de Jesus, dizendo: desconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aí o diabo olha para eles, aquele moço incorporado olha para ele e diz a seguinte resposta no versículo 15, diz: eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, e tanto, quem sois vós para me expulsar? Se você descer o texto e ir mais adiante, você vê que aquele demônio não sai do corpo daqueles jovens, daquele moço endemoniado. Pelo contrário, sabe o que ele faz? Ele incorpora com mais violência. A Bíblia diz que eles pegam os filhos de Cefas e dá-lhe uns tapas nos filhos de Cefas, arranca as roupas dos filhos do sacerdote, e ele sai correndo desesperado e envergonhado pelo
espírito maligno. Que é isso, pastor? É a Bíblia que diz, não estou inventando história. E é neste ponto que eu quero entrar com esta igreja que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você analise comigo. A Bíblia nos mostra que Zeva era sacerdote. Repita comigo, diga, era sacerdote. Mais forte, diga, era sacerdote. Se ele era sacerdote, o mínimo que ele tinha que ter era autoridade espiritual. Ele era sacerdote, era de linhagem levítica, porque só poderia ser sacerdote se Deus tivesse consagrado, como consagrou a tribo de Levi, e disse: a partir daqui, então esses servirão dia e noite no meu templo. Ele era, sua família era sacerdote. Outro ponto, eles também estavam no templo e nas sinagogas. Eles eram sacerdotes nômades. Eles não paravam no lugar. Eles estavam na segunda-feira em Éfeso, na terça-feira no norte de Éfeso, na quarta-feira no sul de Éfeso, na quinta-feira a noroeste de Éfeso. Aonde tinha uma sinagoga, eles estavam entrando e indo dali. O mínimo que eu entendo é que Satanás tinha que responder ou obedecer eles, mas não aconteceu. Mas vem cá, não era só entrar e sair. Como todo levita, ele deveria conhecer as escrituras, e se ele conhecia as escrituras, o mínimo é ele tinha também que ter essa autoridade. Mas o diabo não respeitou. Ele também usou o nome de Jesus, e não dizem, se usar o nome de Jesus, o diabo não tem que sair. Já vimos que não é por aí. Não basta usar o nome, tem que ter a intimidade com ele. Aí a gente olha e diz, por que Satanás, ele não saiu? Então eu quero te dizer algumas coisas. Eles eram sacerdotes, mas eu entendo porque o diabo não saiu. Não basta ser sacerdote. Sacerdote é título, e título não dá autoridade espiritual. Aleluia. Quantas pessoas que estão apegadas a nomenclaturas eclesiásticas, não mexe comigo, porque eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou cantor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém quer ser mais discípulo, agora querem ser bispo, querem ser não sei o que do evangelho. Eles dizem, bota um lenço na cabeça, um negócio vermelho, para dizer que o diabo vai respeitar. Ei, estão redondamente enganados. Espíritos malignos não respeitam a nomenclatura eclesiástica. Respeita é intimidade e autoridade com o céu. Ei, Deus está falando com alguém dentro desta noite. Desce do pedestal, desce do pedestal. O teu título não te salva, o teu título não te dá lugarzinho no céu. O que te dá lugar no céu é contato com Deus. Pode exaltar. Arasui cantecou manai de calabassúria. Segundo ponto que eu frisei e volto a repetir, eles eram da linhagem levítica. Repita comigo, diga, eram da linhagem levítica. Ei, se era da linhagem levítica, era para pelo menos respeitar, porque tem tanta gente batendo no peito dizendo, pastor, não me disciplina nem me corrige, porque eu sou filho de pastor, eu vim para cá antes de você chegar, você nem nasceu, eu já estava aqui na igreja, a minha família é dizimista fiel. Ah, pastor, não mexe comigo não, porque meu nome tem Miranda, tem Oliveira, tem Silva, tem Guilhermino, sei lá, não mexe comigo não, tem Barros no meu nome. Não estou nem aí
para o teu nome nem o inferno, porque paternidade, meu querido, não mexe com o diabo, não faz cosquinha no inferno. Se tem alguém aqui dizendo que não mexe comigo porque sou filho de crente, nasci na igreja, meu pai é pastor, minha mãe é cantora, meus irmãos é levitas, ei, não mexe comigo, sai desse pedestal, porque paternidade eclesiástica não te dá autoridade. Pode exaltar, não te dá autoridade. Não te dá. A Bíblia nos mostra que eles também estavam no templo. Você estava no templo, o mínimo que tinha que ter, o diabo dizer, não, eu vejo ele todo dia, eu caio fora. Mas está no templo, está na sinagoga, frequentar culto, não é sinal de comunhão com Deus. Quanta gente que pega a carteirinha, agora parou, graças a Deus, Deus usou a nossa vice-presidente, né? Tirou esse negócio de ficar anotando, tem que anotar quando o dia vem na semana, tem que anotar a doutrina, porque tinha gente que pegava a credencial e dizia, olha, eu venho todo dia para a igreja. Estou nem aí, o diabo também não, porque não é o dia que você vem. Você pode vir de domingo a domingo, de segunda, de 5 cultos, 4 cultos, 7 cultos. Se não tiver intimidade com Ele, você só está entrando e saindo desse tempo. A quantidade que você vem na igreja não significa que você tem autoridade espiritual. O que te dá autoridade não é a quantidade de vezes que você vem na igreja, mas é o nível de culto que você presta para Ele. Arassuri calabaçai de calabas, é autoridade. Andou manai de calabaçúria. Dá aquela olhadinha para o teu irmão com todo carinho, todo respeito e diga assim, ó, não é todo dia. Pode falar, não é todo dia. Não é todo dia. Não é todo dia. Eu estou na igreja mais do que o pastor, eu tenho direito. Sai daí, vai ser envergonhado pelo inferno. Ah, que é isso? Essa membresia nem aparece aqui, esse dirigente nem parece, esse pastor não parece, esse obreiro não está nem. Quem é ele? Nunca vi aqui. Não é nunca vi, não é estar. Quantidade não vai te dar autoridade. Então vou dizer de novo: desce do pedestal. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Eu acho que eu tenho que tematizar essa mensagem como desce do pedestal. Está voltando toda hora. Desce do pedestal, isso não te dá autoridade. Eles entravam todos os dias na sinagoga, para cima e para baixo, iam para lá, iam para cá, era evangelho. Meu querido, não interessa isso para o inferno. Outro ponto que eu falei, por ser de linhagem levíticas, eles tinham que conhecer a Torá. Toda a lei que colocou, que Moisés escreveu, que Deus deu, eles tinham que conhecer. E eles conheciam, mas o diabo não respeitou. Por que, pastor, não respeitou? Porque não adianta conhecer as Escrituras se você não cumprir as Escrituras na tua vida. O que tem de crente que bate no peito e diz, eu conheço a Bíblia. Conhece, mas não cumpre. Conhece, mas não exercita. Conhece, mas não vive. Por que não vive? Porque conhece as Escrituras, mas calunia o irmão, a irmã. Conhece as Escrituras, mas está doido para puxar o tapete para tomar o lugar. Conhece as Escrituras, mas fofoca pior do que uma cobra peçonhenta. Conhece as Escrituras, mas é mais fofoqueiro do que os fofoqueiros lá do mundo. Conhece as Escrituras, mas não vive as Escrituras. E sabe o que Jesus falou? Jesus trouxe uma parábola e diz assim, ó, aquele que conhece as Escrituras e não cumpre, é que nem aquele homem que edificou a sua casa na areia. Veio a chuva, veio a tempestade e derrubou tudo. Mas aquele que ouve, conhece as Escrituras e pratica ela, ele colocou a sua casa na rocha. Na rocha. Colocou na rocha. Pode vir o vento,
pode vir a tempestade, mas a casa não se desfaz, porque ele não só conhece, ele não só recita, mas sabe o que ele faz? Ele vive a palavra de Deus. Pode exaltar aí. Rabande calabassúria. Aí eu disse também que eles usavam o nome de Jesus. E a Bíblia diz que este nome está sobre todos os nomes. Jesus chega a dizer que aquilo que pedir ao Pai em meu nome, será dado o que pedir. Mas eles eram levitas, estavam usando o nome de Jesus para expulsar os demônios. E o demônio não saiu. Por quê, pastor? Porque só pode ter autoridade no nome de Jesus, não é qualquer um. Dá aquela olhadinha com todo carinho para o teu irmão, para a tua irmã, diga assim: não é qualquer um. Pode falar, não é qualquer um. Pode falar, não está ofendendo não, só está, não é qualquer um. Não é qualquer um, porque Jesus falou, Jesus chegou a dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Por quê, pastor? Só pode ter autoridade no nome dele quem é irmão dele. Só pode ter legalidade no nome dele quem é filho do pai dele. E só pode ser filho do pai dele quem vive na palavra, quem anda na palavra, quem ora pela palavra, quem canta na palavra, quem vive na palavra, quem jejua pela palavra, quem vive a vida na palavra. Pode exaltar, não tem problema. Só pode ter legalidade no nome dele se for cheio do Espírito. Apolo pregava com eloquência, com autoridade, mas quando foi revestido do Espírito Santo, ele pregava com poder. E só pode ter poder no nome de Jesus o que Jesus falou para Nicodemos: tem que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Pode exaltar. Só assim. Abande calabassuri declama. Eu sou chato com isso, mas pergunta assim: pastor, por que não funcionou? Pergunta para mim, diga: pastor, foi fraco, diga: pastor, não é presbítero. Por que não funcionou? Dá aquela olhadinha com dúvida para o teu irmão teu lá, diga assim: por que não funcionou? Vai lá. Por quê? Só para ficar didático. Por quê? Por que não funcionou? Por quê? Sabe por que não funcionou? 3 pontos simples. Porque eles não tinham relacionamento. Levitas, conheciam as escrituras, paternidade levítica, entravam e saíam da sinagoga, mas não tinham relacionamento. E não adianta. Sem relacionamento com Deus, nada vai funcionar. Segundo o dicionário, relacionamento tem um termo significativo de ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo e interesse. Tem muita gente que vem para a igreja com o objetivo diferente de Jesus e interesse diferente dos céus. Vem para a igreja para quê? Casa, carro, casamento, família, saúde. E se Deus não der, desvia.
E se Deus não der, vira um demônio em pessoa. E se Deus não der, blasfema de tudo. Só que quem tem relacionamento com Deus não vem para a igreja só atrás de coisas materiais, mas vem na casa do Senhor para buscar e agradecer pela salvação. Pode exaltar. Tem que ter relacionamento. Relacionamento nos termos bíblicos. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele te acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, vos tende a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Quer ter relacionamento? Se limpa do pecado. Quer ter relacionamento? Para de dividir o teu coração com as coisas do mundo e coloca o seu coração nas coisas de Deus. Quer ter relacionamento? Se achegue perto de Deus e se afasta do pecado. Quer ter relacionamento em 2024? Abra mão dos teus interesses pecaminosos e se santifica na presença de Deus. Pode exaltar aí. Relacionamento com Deus é relacionamento de amor, de proximidade, de confiança. É relacionamento que cresce a todo tempo. Segundo ponto que me chama a atenção: por que não funcionou? Porque eles não tinham comunhão. Por favor, repita e diga: comunhão. Acabar falando em inglês, né? Please, comunhão. Comunhão. Por que comunhão? Como é que eu quero expulsar um demônio? Como é que eu quero ser usado? Como é que eu quero dizer que eu sou embaixador do reino, se eu não tenho comunhão? E comunhão, segundo o dicionário, significa harmonia no modo de sentir, harmonia no modo de pensar, harmonia no modo de agir, harmonia em identificação, nossos ideais em comunhão. Comunhão com o céu na Bíblia diz respeito a levar consideração no que Ele pensa, como Ele quer, sentir harmonia do jeito que Ele quer. Quando oramos e falamos com Deus, temos comunhão com o céu. O que temos de crentes autônomos, crentes, vou até usar o termo, como é que é? Micro empreendedor individual. Por quê, pastor? Porque quer fazer do jeito que quer andar do jeito que quer servir do jeito que quer, e depois ainda quer cobrar o céu responsabilidade. E Deus está falando, isso não é comunhão, porque quem tem comunhão se preocupa com o que Deus acha, se preocupa com o que Deus sente, se preocupa em santificar, se preocupa em orar, se preocupa em falar com Ele. Quem tem comunhão tem Deus pertinho e está pertinho de Deus. Ei, Deus está chamando esta igreja para uma comunhão pessoal. Levanta a mão quem já está sentindo. Quem está sentindo necessidade, levanta. Levanta a mão, levanta a mão. Quem tem comunhão se preocupa com o que ele sente. Quem tem comunhão se preocupa com o que ele quer. Quem tem comunhão se preocupa qual é o caminho. Quem tem comunhão se preocupa qual é a vontade dele. Quem tem comunhão se preocupa com os desejos de Deus. Pode exaltar ele aí. Terceiro ponto, senão só acaba amanhã. Por que não funcionou, pastor? Porque os filhos de Seba e até o sacerdote não tinha uma coisa que todo crente tem que ter. E o que é que o crente tem que ter, pastor? Tem que ter intimidade.
E sabe o que é intimidade, segundo o Aurélio? Significa caráter do que é íntimo, caráter do que é secreto. Quantos conhecem Deus só pelo que ouviu falar? Quantos só conhecem Deus pelo que viu de terceiros contar? Quantos que conhecem Deus só porque viu um irmão no século passado que caiu arrebatado? Quantos que só têm intimidade com Deus porque viu a Rua Azusa, que virou um marketing para os ministradores esse século agora dizer e falar sobre avivamento, mas nunca experimentaram o verdadeiro avivamento, porque não conhece Deus na intimidade, só conhece Deus através de livros. Deus está chamando uma igreja do século 21 para uma intimidade, porque tem coisas que Deus quer revelar, mas Ele não revela para estranho, Deus não revela para qualquer um, Deus só revela para quem está perto, Deus só revela para quem é íntimo. E Ele fala: entra para a porta do teu quarto, fecha a porta, fala comigo no particular, e eu vou te responder. Ando manai de cala, sui palavra calabassa. Intimidade, segundo Aurélio ainda. Intimidade é amizade íntima, em que há muita proximidade, é viver intimidade com alguém. Quantos dizem eu sou amigo de Deus, mas ama o mundo? Eu sou amigo de Deus, mas quer andar que nem um pervertido e adultério. Eu sou amigo de Deus, mas quer ficar beijando um monte de boca e fornicação aí, ficando. Eu sou amigo de Deus, mas flerta com o mundo. Eu sou amigo de Deus, pastor, mas não anda como a Escritura quer. E 1 Pedro chega a dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Grande calassurimanai de calabassúria. Se Deus é o teu amigo, eu vou te dar um conselho hoje. Rasga as suas amizades mundanas, pecaminosas, e começa a dizer, ser íntimo de Deus e dizer: Pai, eu quero ser o teu amigo. E Jesus chegou a dizer que aquele que guarda a minha palavra não será só servo, será filho, não será só filho, será amigo de Deus. Cadê os amigos? Cadê os amigos? Cadê os amigos? Cadê os amigos? Pode glorificar. Carabande calabassure palabacalabassai. Amigo. E para finalizar, biblicamente, Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Como que eu vou ter intimidade? Temendo ao Senhor. E o temor, sabe o que ele faz? Ele te inibe a pecar, ele te inibe a desistir, ele te inibe a blasfemar, ele te inibe a abrir mão das coisas dele por causa do mundo. E sabe o que eu sinto de Deus aqui dentro desta noite? Que é tempo de termos intimidade com o céu. Deixa eu ver os íntimos de Deus aqui, deixa eu ver.
Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só quem precisa de intimidade, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Porque quem é íntimo é amigo. Quem é íntimo é amigo. Quem é íntimo é amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Ninguém se torna amigo do outro só por se assentar junto com ele no culto, num cinema ou num restaurante. Amigo é aquele que você gasta tempo com ele, em quem tem intimidade. Aí eu quero começar esse 2024 com vocês. Quanto tempo você tem passado com teu amigo Jesus? 20 aplicativos na Smart TV, 50 aplicativos no seu Motorola. Quanto tempo de Bíblia? 10 horas fofocando no telefone. Quanto tempo de joelho em oração? Almoço, janta, café da manhã não pode faltar. Mas quanto tempo de jejum que você tem jejuado a Ele? Dieta para isso, dieta para aquilo, para emagrecer, para ficar esbelte, para chapar, para não sei o que. Mas quanta dieta para entrar no reino do céu você tem feito, diz o Senhor. Eu sou amigo de Jesus. Ei, quem é amigo tem intimidade. Quem tem intimidade tem autoridade. Quem tem autoridade, o diabo não suporta. E se o diabo não suporta, tem acesso no céu. Pode glorificar aí. Exalta, 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 exalta. Fica de pé, porque as horas já foi. Fica de pé, 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 fica de pé. Dá aquela olhadinha de novo pro teu irmão, pergunta para ele assim, ó: Cefas ou Paulo? Pergunta aí, pergunta. E aí, Ceva ou Paulo? Ceva ou Paulo? E aí, quem você é? Ceva ou Paulo? É você que decide. É você que decide. Você entende? Deus quer trazer um avivamento nessa cidade. E Deus quer usar pessoas aqui dentro. Mas o Espírito Santo fala comigo, meu servo: não vou usar ninguém de fachada. Eu não quero fachada, eu quero alicerce. Eita Deus! Eu não quero fachada, eu quero alicerce. E o alicerce é palavra, o alicerce é jejum, o alicerce é oração, o alicerce é madrugada, o alicerce é Cristo, o alicerce é humilhação, o alicerce, meu querido, é intimidade.